Bom, mas o fato de que existe um culto, então, que a gente pode chamar de culto, né, genérico, culto ordinário, o culto que, na verdade, é a vida, né? Ofereça a vida, a sua vida, é o seu modo de viver contínuo, desde o amanhecer até o dormir. Aliás, mesmo dormindo, né? A mente sempre voltada para Deus, sempre para glorificar a Deus. Glorificar a Deus através dos pensamentos, glorificar a Deus através das palavras, glorificar a Deus através das atitudes. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é um culto a Deus. E esse é o culto primordial. Sem esse, o outro, que vem agora na sequência, nem devia ser feito, nem devia ser praticado, né? Porque o outro culto que decorre desse é a reunião, é quando o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus comunitariamente. E isto sempre aconteceu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, os dois cultos são necessários. O culto que é a nossa vida diária, de devoção a Deus, de serviço a Deus, né, de amor aos irmãos, de proclamação do Evangelho, de viver o Evangelho, né, de obedecer à vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, como Paulo fala aí, o que significa viver a vontade de Deus. Ele acontece o tempo todo, 24 horas por dia. Porém, há os momentos demarcados, né, que não são 24 horas por dia. Os momentos demarcados em que a igreja se reúne, em que o povo de Deus se reúne para, de uma maneira mais específica, cultuar a Deus. Acontece que, na estrutura da revelação bíblica, nós aprendemos que esse segundo culto, que é importantíssimo também, ele só pode acontecer, de fato, se o primeiro estiver correto. Para isso, eu gostaria que vocês lessem comigo o que Deus escreveu através do profeta Isaías, no capítulo 1 da sua longa profecia, lá nos versículos 10 a 17. Isaías capítulo 1, vamos baixar aqui um pouquinho a tela, até chegar no versículo 10, né? O texto diz aí: príncipes de Sodoma. Deus está falando com o seu povo, tá? Com o povo de Israel. Não está falando com Sodoma e Gomorra, mas ele está chamando eles disso. Né? O seu povo. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, e olha, aí vem, né, a reclamação de Deus. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. É estranho, né? Porque Deus está falando que não gosta daquilo, mas ele pediu aquilo. E é interessante que ele diz, não, não pedi. Veja na sequência aí, o próximo verso. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Ou seja, aparentemente, para usar uma figura, né, atual, a igreja estava cheia. Estava cheia. E todo mundo caminhando para lá e para cá, pisoteando ali. Né? Ele está dizendo, quem requereu isso de vocês? Eu não quero vocês aqui. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso, eles ofertavam incenso no templo naquele período, tinha uma função no Antigo Testamento, é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. E aí vem, né, o motivo pelo qual Deus não podia aceitar aquilo. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Percebe? Aqui está a reunião solene, quando o povo se reúne. A vida inteira é um culto, mas existe o culto também, que é a reunião solene. E ela era dessa forma, como uma festa, às vezes, né? Ele fala aí, as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Deus fala, eu odeio isso que vocês fazem. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Por que Deus não queria mais a reunião? Porque não havia a vida. Deus não queria mais o culto número 2, porque o culto número 1 não estava acontecendo. Né? Ou seja, o povo de Deus não estava vivendo corretamente. E então não adiantava nada ir lá participar da reunião solene. Fica mais claro isso no versículo 15 em diante. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações,
não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, ou seja, prática de vida. O que Deus está mostrando aqui é que o povo de Israel tinha chegado numa situação em que a única coisa que importava para eles era se reunir. E eles gostavam das reuniões. Eles gostavam de se reunir publicamente, acho que eles gostavam de ver os animais sendo sacrificados, ver o sangue escorrendo, eles gostavam do barulho, ele fala aí do pessoal pisoteando, lá para cá, para lá para cá, eles gostavam do movimento. Né? Como muita gente gosta demais, né, do culto, gosta do movimento, gosta das pessoas lá, gosta de ver as músicas, gosta de ver os louvores, gosta de participar, de ouvir, né? Mas Deus fala, eu não gosto. Então, é interessante isso, porque o povo gostava de ir ao culto naqueles dias, e Deus não gostava de ir ao culto. Porque ele diz, eu não posso suportar iniquidade junto com a reunião solene. E manda eles mudarem de vida, manda eles consertarem seus pecados, né? E faz um convite. Gostaria de ler os próximos versículos aí, ainda em Isaías 1, os versos 18, quando Deus faz um convite, mostrando, venham cultuar de verdade. Mas para cultuar de verdade, vocês precisam se purificar. Né? Deus chama, venham, pois, e vamos conversar, vamos arrazoar. Né? Ainda, veja aí, ó, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus fazendo um convite para que eles possam cultuar, fazer o culto público, a reunião solene, né, da maneira correta. Como é que começa? Arrependendo-se dos pecados, confessando os pecados, mudando de vida, mudando a conduta, mudando as ações públicas, pessoais e públicas. Então, eu vou curtir o culto de vocês. Mas sem isso, Deus não curte. Sem isso, Deus não tem prazer, não quer estar junto. Ele falou bem claramente, eu não gosto, eu não tenho prazer dessas reuniões de vocês. Eu não gosto de vocês reunidos, não é bom para mim.